Presidente, o que me traz à tribuna hoje é celebrar o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, uma linda festa da democracia, onde o povo foi para as ruas ontem e o povo foi vestido de verde e amarelo. E aqui eu quero dizer que eu estou vestida de verde hoje, com uma bandeirinha do Brasil, e vou começar falando que, por algum tempo, eu tinha medo de vestir verde. No dia da minha posse aqui no Senado Federal, eu ganhei uma roupa linda para a minha posse, e a minha roupa era verde. E me disseram o seguinte: não vá de verde, porque o ministro do STF vai achar que você está provocando ele. E foi ruim. Foi ruim pessoas terem esse sentimento que eu não poderia vestir verde, porque um ministro do Supremo Tribunal poderia se sentir afrontado porque uma senadora de direita estava tomando posse de verde. Guardei a minha roupa verde por muito tempo. Já vesti uma vez, estou vestindo hoje, e dizendo que eu não tenho medo de vestir verde. Não tenho medo de vestir amarelo. E nós não devemos temer um ministro da Suprema Corte a este ponto. E aqui eu nunca me dirigi diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, mas hoje eu quero me dirigir a ele. Era isso mesmo que o senhor queria? Provocar medo e pavor numa nação? Eu acredito que nós que somos operadores do direito, quando a gente olha para aquela casa, aquela corte, a gente vê naquela casa homens de notório saber jurídico. Pelo menos era assim que eu via lá atrás. E a gente nutre um respeito, uma admiração e até mesmo uma reverência àqueles homens. Mas nos últimos anos não tem sido reverência, admiração, respeito que a população brasileira tem tido, especialmente com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ele tem causado medo, pavor, e ontem eu vi um povo na rua demonstrando isso, mandando um recado para um ministro, onde a gente já viu no Brasil a população acordar de manhã e ir para a rua para mandar um recado a um ministro da Suprema Corte. É para isto mesmo que aquela casa foi constituída? Para gerar pavor, medo, divisão na sociedade, horror. Talvez alguns dos senadores que estão me assistindo, nos seus gabinetes que estão aqui, possam achar que eu estou exagerando. Eu não estou exagerando. E eu vou provar que eu não estou exagerando. O ministro Alexandre de Moraes, ele é um homem. E como homem, ele não é infalível. Ele erra. E ele precisa entender que ele é humano e que ele erra, que ele é passivo de erro, e ele precisa começar a reconhecer que é possível que ele tenha errado, sim. Que é possível que seus assessores de gabinete tenham errado, sim. As decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido questionadas pela sociedade, por esta casa, pela outra casa, por todos. Inclusive, eu confesso que eu tenho muito respeito aos meus colegas e amigos do parlamento da esquerda, mas no fundo do coração, eu tenho certeza, por mais que eles falem que não, eu tenho certeza que eles têm uma preocupação no coração. Porque uma hora esse canhão pode se virar contra eles também. Decisões arbitrárias podem alcançar também, logo, os meus colegas de esquerda. E eu não vou ficar brigando, a minha forma de trabalhar é diferente. Eu vou continuar conversando e tentando fazer o convencimento. Será possível que uma nação inteira está errada e só o ministro Alexandre está certo? Eu poderia citar alguns exemplos, mas eu vou lembrar de um bem clássico. O ministro Alexandre acertou com relação ao Clesão. A população não tinha razão de estar na rua ontem, indignada com as decisões de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. O Clesão estava preso, doente, o Ministério Público já tinha apontado que ele estava doente, todo mundo avisando, a defesa dele avisando. Um homem que não estava aqui na hora que houve aquela coisa absurda que quebraram o plenário, um homem que chega depois, com tudo provado, e este homem morre na prisão.
O ministro Alexandre estava certo naquela decisão? Será que nós vamos ter que concordar que ele estava certo? Não. Mas eu podia citar um outro exemplo clássico. Aquele senhor que estava em situação de rua e que foi preso de forma errada e ficou meses preso. O ministro Alexandre acertou naquela decisão? Não. O ministro Alexandre erra. Erra muitas vezes em suas decisões. E foi isso que a população foi fazer na rua ontem. Por quê? Agora a gente está diante dessas denúncias todas do empresário Elon Musk, e eu vou dizer uma coisa com certeza. Se 10% do que está sendo dito for realmente comprovado e verdade, o ministro Alexandre de Moraes errou e errou de novo e errou feio. E a nossa democracia está sob risco. E ainda falando de decisões do ministro Alexandre de Moraes, olha a coragem, eu de verde com a bandeirinha do Brasil, falando o nome dele. Mas eu vim aqui hoje também para falar que tem uma decisão dele que eu estou questionando, e é por isso que eu vim nessa tribuna. Ainda está preso o ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei. Silvinei está preso. E a gente não tem acesso ao Silvinei. 21 de novembro, 16 senadores, está aqui, ó, enviaram para o ministro Alexandre um pedido apenas para visitar o Silvinei Vasquez. Esse pedido nunca foi atendido, nem deferido, nem indeferido. Somos 16 senadores. E por que a gente queria visitá-lo no final do ano? Estava se aproximando o Natal. E a gente tinha recebido notícias que o Silvinei estava em processo de tristeza profunda, angústia e depressão. Nós queríamos ir lá abraçá-lo. E por que o Silvinei está preso? Por um indício, uma suspeita que ele possivelmente tenha interferido no dia da eleição, no processo eleitoral lá na Bahia. Nenhum eleitor deixou de votar na Bahia por causa de Silvinei Vasquez. Nenhum. Mas ele continua preso. 21 de novembro, o pedido foi protocolado no gabinete do ministro Alexandre. Mas ele estava muito ocupado, não atendeu. Início de dezembro, se aproximando o Natal, antes do recesso, senadores querendo ir lá abraçar o Silvinei. Os presos têm direito à visita. E nós fizemos um pedido formal. Início de dezembro, não nos atendeu. Passou Natal e Ano Novo e o Silvinei preso, sem estar condenado. O crime dele era tão grave para que ele ficasse preso. Ele tem residência fixa, profissão, ele estava trabalhando, ele tem que ficar preso, respondendo, preso, uma suspeita, um indício de ter interferido no dia da eleição. Esses dias eu assisti uma reportagem de um homem que foi preso. Na hora que ele foi preso, puxaram a ficha dele, ele tinha 70 passagens na delegacia. E estava solto, respondendo a todos os processos. Silvinei Vasquez está preso, a família não mora em Brasília, a família é de longe, e a gente não conseguiu visitar. 9 de janeiro, passou Natal, Réveillon, quem sabe agora, o ministro Alexandre nos recebe, reiteramos o pedido de visita ao Silvinei. Não recebemos nenhuma resposta. Começo de fevereiro, carnaval, quem sabe agora? O judiciário está voltando do recesso, quem sabe agora eles voltam com o coração um pouquinho mais voltado para os direitos humanos. Quem sabe agora o ministro Alexandre nos permite visitar Silvinei. Início de fevereiro, novamente, telefonemas, reiteramos o pedido, nada. 1º de abril, minha assessoria vai ao gabinete do ministro Alexandre, a gente liga, a gente reitera, manda e-mail, nada. Não conseguimos ver o Silvinei no Natal, no Ano Novo, nem na Páscoa, e ele está lá. E 16 senadores da República apenas pedindo, ministro Alexandre, deixa a gente falar com ele, deixa a gente levar um abraço. E talvez algumas pessoas perguntam por que tanto interesse em visitar Silvinei? Porque ele fez nessa nação, nos últimos anos, o que muitos não fizeram. Como diretor da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho que Silvinei fez no Brasil merece aplausos, merece reconhecimento. Eu vou falar diretamente com o que ele fez diretamente comigo. Fui ministra
de uma pasta que cuidava de crianças. E nós precisávamos enfrentar a violência contra a criança no Brasil. E a instituição que mais me ajudou a enfrentar a violência contra a criança no Brasil foi a Polícia Rodoviária Federal. Dentro da Polícia Rodoviária Federal há um programa chamado já vou lembrar o nome, um programa que faz o mapeamento de todos os lugares de exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil, é o MAPEA, o nome do programa. E o programa foi incrementado na gestão do Silvinei. Nós saímos pelo Brasil prendendo abusadores, exploradores de crianças e pedófilos. O trabalho que Silvinei fez nessa nação para se prevenir, para enfrentar também o tráfico humano, o tráfico de mulheres, o tráfico de crianças, foi incrível. Silvinei não tinha hora, não tinha dia, não tinha momento, bastava a gente ligar, lá estava ele e a gloriosa Polícia Rodoviária Federal protegendo crianças. Não é justo um homem, um dos homens que mais protegeu crianças no Brasil, está no cárcere, sem condenação. Está no cárcere e impedido que os amigos, senadores, o visitam. Alexandre de Moraes não erra? Erra. Eu vim à tribuna hoje, já que ele não atende o requerimento, o ofício, o telefonema, eu vim à tribuna hoje apelar ao ministro Alexandre de Moraes. Dá uma lida no nosso requerimento, ministro. Nos autorize visitar o Silvinei, mas nos autorize visitar também o Coronel Naime. Acho que o Brasil esqueceu que o Coronel Naime continua preso. Coronel da PM, pai de uma criança com deficiência, um homem que fez tanto no meu Distrito Federal. Teve um momento aqui no Distrito Federal que eram 5 coronéis nossos presos, 5 heróis da população brasileira presos, da população do Distrito Federal preso. Eu vim aqui dizer, eu estou preocupada com a democracia. Nós temos um ministro no Supremo Tribunal que acha que não erra. E nós temos parlamentares que acham que quando a população vai para a rua, vestida de verde e amarelo, questionando as decisões desse ministro, que essa população está exagerando. Não estamos exagerando. Eu nunca vi a nação brasileira se levantar e questionar decisões de um ministro como a nação está se levantando agora. Eu não pude estar no evento ontem, no Rio de Janeiro, mas estarei nos próximos, e nos próximos, e nos próximos. Eu tenho certeza que essa onda verde e amarela, demonstrando indignação de forma ordeira. O evento ontem foi bonito, foi ordeiro, como foi o de São Paulo também. Eu tenho certeza que muitos eventos acontecerão. E os eventos é sim para questionar. E aí, ministro Alexandre de Moraes, o senhor está ou não está com as suas decisões colocando em risco a nossa verdadeira democracia? Que Deus tenha piedade do meu país. E eu quero mandar um recado. Vou continuar vestindo verde e amarelo, sem medo, porque eu ainda vivo numa democracia em que eu posso, como parlamentar ou como cidadã comum, manifestar meu descontentamento a decisões de uma Suprema Corte. Homens que às vezes se sentem semideus, mas são humanos, falíveis, sujeitos a erros. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senadora Damares.